minha gente amada de todo o meu Brasil. Boa tarde, meus conterrâneos aqui de João Pessoa. Gente, a história que eu vou contar para vocês, né, é que eu parei lá, naquela história lá, né, que a minha filha tinha visto de perto, né. Foi ali onde eu parei e hoje vou continuar e vamos finalizar com a história, né. Tudo bem, gente. Aí parou ali, né. Aí chegou aos ouvidos lá dos vizinhos. Na mesma noite, o rapaz, o vigia lá do pré-modado, né, que ele era vigia de lá, que fica lá na principal, lá do mirante onde a gente morava. Aí ele sempre ficava em cima na laje do pré-modado para vigiar tudo, as movimentações ali. E tinha 2 cachorros, né? Tinha 2 cachorros alemão, os cachorros. Aí ele disse que ele estava em cima sentado, que quando ele viu aquele bicho lá, né, vindo, porque de lá da nossa casa, na rua lá onde a gente morava, tinha uma descida. Aqui uma descida e tinha uma subida para chegar lá no pré-modado. Aí ele disse que viu de longe, né, na claridade dos postes. E essa noite justamente era a noite de lua cheia. Aí ele falou que viu de longe aquele negócio vindo. Aí na visão dele, ele pensava que era como é que se diz? Que era um jumentinho, né? Que já aparecia esse jumentinho por lá. Que era lá da fazenda lá do senhor que ficava próximo lá. Aí na mesma hora ele disse que não parecia com um jumento, parecia com um cavalo já, né? Aí depois ele disse que parecia uma vaca, ele falando. E aquele negócio vinha se aproximando, fazendo aquela zoada, aquela zoada, aquela zoada. Mas ele disse que era um negócio muito esquisito, porque ele vinha muito rápido. Vinha muito rápido mesmo. Aí quando foi se aproximando do pré-modado, que tinha mais luz, mais claro, né? Aí ele disse que viu um negócio muito esquisito. Os cachorros que estavam embaixo começaram a latir. Aí que quando ele se aproximou lá do pré-modado, aí ele levantou assim e se aproximou lá do cercado do pré-modado, que era tudo fechado de grade. Aí os cachorros botaram tudo em cima. Aí disse que ele só fez virar assim. E aí ele falou que quando ele chegou na rodovia, né, que passava na frente do pré-modado, que ia sentido Penha. Aí ele disse que ele deu um voo de um lado para o outro, para o lado da mata. Ele disse que ficou tão assustado, que ele disse que nunca viu uma coisa daquela. Aí tudo bem, né? Aí também já outras pessoas já tinham visto também. Justamente o meu patrão, que eu trabalhava lá na casa dele, onde eu lavava a roupa para ele, onde eu fazia a faxina. Aí ele ficava zoando muito de mim. Ele ficava zoando. Aí quando foi nessa mesma noite também, ele disse que foi pegar a esposa dele lá em Mangabeira, na casa da mãe dela. Aí ele disse que aí ele deixou ela em casa e voltou para pegar, não sei o que era, um lanche lá meu Deus do céu, lá no barzinho que tinha lá próximo. Ele foi pegar a janta lá no barzinho. Aí ele disse que justamente quando ele ia voltando de moto, quando ele drobou na rua da casa dele, ele disse que justamente estava aquele negócio lá encaixado lá. 2 casas antes de chegar na casa dele. Aí ele disse que parou a moto e ficou olhando de longe. Aí ele ficou assim na mente dele, não é um lobo, porque a nossa região aqui não tem lobos assim tão grandes, né? Tem aqueles cachorrinhos do mato que a gente chama, cachorro do mato pequenininho. Não tem urso aqui na nossa parede, no Brasil não existe. Aí disse que um cachorro era muito grande. E aquele negócio lá, encaixado. Aí ele disse que ligou a moto e tentou se aproximar. Aí ele disse que quando ele tentou se aproximar, aquele negócio levantou. Aí ele falou, disse que deu um medo tão grande, ele disse que se arrupiou-se todinho. Aí ele foi, deu uma volta na moto e voltou. Ele disse que voltou de volta para o bar. Quando chegou nesse bar, aí o dono do bar, os clientes que estavam lá, perguntando o que foi que aconteceu, porque ele era conhecido lá. O que aconteceu que ele chegou tão assustado. Aí ele foi e falou. Aí vieram o pessoal junto com ele, só que quando chegou lá ele não estava mais, já tinha sumido. Aí ele foi e contou para a esposa dele e contou para o menino que trabalhava lá.
que ele não ficasse saindo mais de noite. E jamais ele ia duvidar de mim. Aí justamente, né? Quando eu cheguei lá no outro dia para trabalhar, ele me falou. Aí pronto, tudo bem, né? Aí foi espalhando, as pessoas foram vendo também. Aí ninguém ficou mais duvidando de ninguém. O que aconteceu? Os moradores se juntou todo mundo e começaram a prestar atenção em qual eram as pessoas estranhas que estavam chegando lá no nosso bairro. Porque todo mundo era conhecido, Até a gente também começou a prestar atenção, o meu sobrinho, todo mundo, né? Que quando foi nesse dia, a gente estava na frente de casa, era assim mais ou menos umas 5h30 da tarde. Aí passou esse homem muito esquisito, com as mochilas nas costas, né? Ele ia assim, como tipo assim, um cabo de vassoura assim nas costas, com um monte de treco pendurado. E entrou justamente para dentro do mato que ficava de frente da minha casa. Aí o meu marido estava sentado lá na nossa varanda e ficou prestando atenção quando ele entrou. Olha, só deu tempo anoitecer de 6 horas. Os cachorros se juntavam bem na beirada dessa mata e começavam a latir para dentro do mato. E começava a latir. Aí que quando foi nessa noite, foi justamente nessa noite que até a minha irmã não dormiu com essa zoada de cachorro, bem porque a casa dela era murada, mas tinha um terreno baldio. Aí a minha irmã disse que era um batido no carro do meu sobrinho que estava lá nesse terreno, e os cachorros tudo latindo, e eram uns ronhados muito feios. Eu sei que minha irmã disse que não dormiu à noite. Aí tudo bem, quando amanheceu o dia, né? Quando foi assim, à tarde, era mais ou menos às 4 horas. Aí se juntou a gente com os moradores de lá. E vamos olhar as casas que estavam sendo construídas. Que tinha muita casa que estava sendo construída. Aí a gente começou a entrar de casa em casa. Tinha ainda umas coisas esquisitas lá, mas a mais que tinha, mais coisa estragada, comida estragada, era pedaço de coisa. Você não que danado era aquilo, que eu não tive nem coragem de ver, que eu saí foi na carreira. Eu e minha filha, eu não tive nem coragem de ver. A mais que tinha coisa esquisita era lá. Eu sei que eu saí foi assustado de dentro dessa casa. Aí pronto, aí saí investigando tudinho, né? A mais era essa que eu já falei. Aí quando foi à noite, era noite ainda de lua cheia. Aí se juntou o morador tudinho. O meu esposo eu não deixei ele ir. Aí se juntou os meus 3 sobrinhos, aí se juntou lá o Ternânio, que era o dono da casa, se juntou o outro amigo meu. Eu sei que se juntou todos os homens daquela região. Se juntaram todo mundo. Aí disse, vamos entrar dentro desse mato. À noite, gente do céu, era 6 da noite. Mas era igualmente um breu, porque era tudo mato. E principalmente na frente da minha casa, onde começava tudo, que era o mato do autódromo. Onde era corrida de carro, aos domingos, né, feriado, onde os motoqueiros passavam, tinha trilha, né? E os ciclistas também. Aí justamente eles entraram ali naquela mata, era o foco onde começava tudo. Aí um pegou uma tora de pau, outro pegou uma foice, pegou facão, não é isso? Aí os meus amigos, todo mundo armado. E o pior é que esse meu sobrinho, Gilvan, ele tem problema na vista. Ele nasceu com esse problema na vista desde ele pequeno, desde o nascimento dele, né? Que ele enxergava mais pelo olho do que pelo outro. Ele estava com problema na vista. E nessa época, ele tinha operado a vista. Ele já estava com uns 3 meses que tinha feito essa cirurgia e estava enxergando um pouco. O que o meu sobrinho faz? Esse meu sobrinho é maluco. Leva meu sobrinho e botou ele na frente. Porque ele disse que ele não enxergava. Se o bicho aparecesse, ele era o primeiro a ser comido e ele se salvava. Quase de doideira. Aí foram esse povo tudo para dentro desse mato. Entraram todo mundo. Todo mundo com lanterna, nem só via a claridade dentro do mato. Fulano, só escutava os gritos. Fulano, onde é que tu tá? Tu tá por aqui, eu tô por aqui. Aí se dividiram lá, né? Um foi para um canto, foi para o outro, né? Se dividiu os grupos, era em grupo. Aí o fulano e o cigano vai por aqui.
E eu vou por aqui, outros fulanos é por aqui. Quem vê ou escutar um uivo, começa a dar um grito, né? Dá um grito dentro do mato. Foram esses homens tudo para dentro dessa mata. E eu e meu esposo ficamos cá na nossa varanda, né, com os meninos, que para onde a gente estava, a minha casa era alta. E lá do lado do autódromo tinha uma baixa assim, tinha uma subida, que era para chegar no autódromo. Aí eles foram. E entrou esse povo para lá. Minha gente, quando eles estavam dentro do mato, que se dividiu lá os grupos, olha, gente, até eu me arrupiei. Mas foi um uivo tão feio que esse bicho deu. O que já era treinado, né, o nosso amigo policial que já era treinado, ele não teve medo, não. Ele colocou a arma. Mas o meu sobrinho, o meu outro sobrinho, que estava armado também, não teve coragem nem de atirar. Ele disse que até o cano do revólver dele murchou na hora. Olha, gente, era tanta da gente na carreira, dentro desse mato, e só esse nosso colega que ficou. Depois ele saiu bem devagarinho, porque ele sabia como é que ele fazia, né? Olha, esse meu sobrinho que levaram ele de... esse meu sobrinho que tinha problema na vista, que levaram o coitado de, como é que se diz, como é que chama? De escudo, né? Como se fosse um escudo, né? Olha, gente, ele foi o primeiro a sair dentro da mata. Ele foi o primeiro a sair de dentro do mato. Foi o primeiro a chegar fora. E ainda ficou 2 perdidos lá para dentro, chamando. Aí pronto, aí deram uma carreira, né? Chegou todo mundo lá no terraço. Um falava uma coisa, falava outra, né? Um dizia que era um lobo que tinha usado, outro dizia que não era não. Mas não era, porque era uma coisa muito horrível. Era uma aberração, como se fosse do além, do outro mundo. Era uma coisa muito feia. Aí pronto, aí saiu todo mundo dentro do mato e vieram tudo se... O encontro era lá na minha casa, né, lá na varanda, se juntou os homens tudinho. Eu só sei que o meu sobrinho disse que foi uma coisa muito rápida que passou na lanterna. Ele disse que não sabe como não pegou ele. Ele disse que ficou com tanto do medo que não teve a coragem de atirar. Não teve. Aí, e ele disse que colocou meu sobrinho de frente com o escudo, e quando ele procurou meu sobrinho não estava mais, meu sobrinho já estava cá fora. Aí ficou assim, uma coisa assim, muito, como é que se diz? Muito esquisita. Cada um que dizia uma coisa. Aí, eu tinha feito também um monte de chá lá, né, para acalmar os ânimos. Aí até eu também tomei um chá, meu esposo, todo mundo dando chá para eles também se acalmarem, né? Eles disseram, olha, é muito rápido. É num abrir e piscar de olho. O bicho é muito rápido. Diz que era um quebra-quebra de mato tão grande dentro da mata. Porque, pessoal, esse negócio, esse pessoal que pega a maldição, é eles mesmos que procuram fazer isso. Porque isso tem... Ai, gente, a gente não sabe o que era isso, Dan. Ninguém não sabe o que diabo era isso, que aquele negócio lá tão esquisito. Era um lugar tão esquisito. E daí eu já fui ficando com medo, com muito medo. Eu não queria de jeito nenhum mais ficar lá, nesse lugar. Porque a gente nem podia mais sair à noite, porque a gente tinha muito medo. Ninguém sabe o que era isso que acontecia lá nesse lugar. Eu sei que era uma aberração. Aí começou a falação, um falava de um jeito, falava de outro. Aí pronto, aí ninguém... A gente só escutava esse negócio de noite, com os cachorros tudo latindo. E era esse um vado muito feio, parecia uma coisa do além. Era uma coisa horrível. Eu só sei que foi assim, pessoal. Os moradores se juntou, partiram para dentro do mato. Só escutaram só esse uivo dentro do mato, se assustou todo mundo. E correram todo mundo, né? Todo mundo correu, que estava com pau, que estava com arma, ninguém atirou, não fizeram nada. Né? Eu só sei que até os homens mais corajosos ficou com medo. Aí saíram e deixaram isso para lá. Disse que não ia mais atrás disso aí não. Deixou para lá. Aí pronto também. Foi o tempo também que a gente botou a nossa casa para vender, porque não aguentava mais ficar lá.
Na época, nossos amigos também já iam embora de volta para Manaus. E eles iam deixar a casa para a gente vender, deixaram a chave com a gente e foram embora para Manaus. Aí a gente também já colocou na nossa casa para vender. Eu só sei que a casa dele vendeu primeiro, né? Que a gente foi que arrumou o comprador. Aí esse amigo da gente veio de Manaus para receber o dinheiro, passar a documentação da casa, né? E foi nessa vida que ele veio que a gente acertou tudo, a nossa ida para Manaus. Porque lá não estava dando mais. Era um canto, pessoal, era um canto assim meio... Sei lá, que a gente via que não tinha, não tinha prosperidade. Não tinha um futuro de uma vida, assim, de uma vida ali. Né, Sara? Era uma coisa assim meio morta, assim, uma coisa esquisita. Onde acontecia de tudo de ruim. Era nesse lugar. Porque a minha filha caiu da bicicleta e se machucou. Depois o meu filho aprendendo a andar de bicicleta, caiu também se machucou. Depois foi o meu filho também se machucou. Depois meu esposo também, que eu já contei, não sei se já contei no nosso vídeo. Ela veio adoecer também nesse lugar, quase que não fica bom. Olha, eu sei que de tudo de ruim acontecia. E já não tinha mais trabalho para meu esposo trabalhar. E a gente tinha que pagar o nosso terreno, que ela estava atrasado. E era assim, desse jeito, essa agonia assim, desse jeito. E esse negócio toda noite perturbando. Toda noite esse negócio perturbando, toda noite. Aí, sabe, nós compramos nossa casa para vender. Aquilo que eu não estava falando para você, aí esse irmão veio, né? Aí a gente acertou tudo, ele foi embora de novo. Aí a gente ainda passou nesse lugar, a gente ainda 3 anos, depois que ele vendeu a casa e foi embora, a gente ainda passou 3 anos na peleja. A gente ficou nesse lugar até 2003, a gente ficou. Foi o tempo que a gente vendeu a casa e foi embora para Manaus. Aí pronto, aí a gente não soube mais de nada. Aí eu telefonava para minha irmã, conversar, falava que não tinha visto mais esse negócio. Ele tinha desaparecido de lá esse ano, sumiu de lá. Ninguém sabe se ele morreu, ninguém sabe o que aconteceu. Eu só sei que na minha ida para Manaus, pronto. Eles foram embora, aí não sei o que aconteceu mais para lá. Até hoje, eu fui um dia lá, visitar lá, fui ver minha casa como é que tá, né? Minha ex-casa, tá muito bonita, né? Mas o lugar continua o mesmo. É aquele canto assim meio morto, não tem prosperidade. Ainda tem muito terreno baldio lá para vender, para vender lá. A caixa d'água lá que era que botava água lá para nós, para todo mundo lá, né? Continua lá no mesmo canto. É aquela baixada lá com aquele mato ali. É aquela coisa esquisita lá. Deus me defenda, é o único bairro que eu nunca tenho vontade de voltar é para lá. Para lá não. Ah, pois gente, foi isso aí. Tudo que aconteceu, né? Não foi mentira, foi verídica, é verdade. Foi uma história que eu vivi verdadeira junto com a minha família. Aí pronto, fomos embora, como eu falei, aí pronto, aí por aí finalizou, tá? Terminamos a história, né? Do que eu vivi junto com a minha família. E não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para perder nenhum vídeo novo. Agora, gente, a próxima história que eu vou contar é diferente, tá? É outra história diferente, tá certo? Que eu vou contar para vocês. É uma história também verdadeira, que eu vivi muita coisa junto com meu esposo, porque a gente andava nas estradas para trabalhar, meu esposo também para trabalhar. Ele me pegava também à noite. Você sabe como é que é a noite nas estradas, a gente vê muita coisa mas a gente vê. Então, é uma nova história que vai começar aqui no nosso canal, né, Sara? Histórias verdadeiras que eu vivi, que eu presenciei junto com meu esposo, tá? Então até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo, Tchau, uma tchau. boa tarde e abençoe a todos. Tchau, tchau.